Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como usar exemplos do tensor de Hit, o escalar de Hit e o tensor de Riemann. Para isso, a gente vai importar uma biblioteca chamada SymPy. Essa biblioteca SymPy, ela define símbolos matemáticos que não estão presentes no Python. Então, para a gente ter uma visualização melhor, tanto do θ quanto do φ, cosseno, a gente vai usar essa biblioteca SymPy. Para usar essa biblioteca, a gente vai usar o from SymPy, import symbol, sym e symbol function, tudo isso. E aqui embaixo a gente vai importar os tensores que a gente quer mexer. No caso, a gente vai importar a métrica do tensor e o tensor de Hit, que é esse primeiro que a gente vai fazer. Após isso, a gente vai definir um valor para a nossa constante k. Eu aqui escolhi o valor 1, mas normalmente essa constante pode valer -1 e 0. A gente coloca aqui essa função para formatar a saída, que é simp.initPrinting, parênteses, e aqui a gente define A como uma função, para ele aparecer quando a gente printar ele como uma função de modo mais explícito. Aqui embaixo, aqui em definir as variáveis da métrica, a gente vai definir os símbolos que a gente vai usar, tanto para o t, o θ e o φ. Então a gente vai lá e importar da biblioteca todos esses símbolos para ter uma formatação mais explícita. E aqui embaixo a gente vai definir o nosso tensor. E aqui, utilizando essa variável m, a gente define que através do SymPy, a gente vai definir toda essa diagonal aqui desses valores, botando em lista, né, que aqui está toList. E embaixo a gente fala que a nossa métrica vai ser igual o m, que é todos essa diagonal que a gente definiu aqui, e esses símbolos aqui para interligar. E utilizando essa variável que a gente criou, que é o FLRW, que é para plotar, vamos dizer assim, é, a nossa matriz, a gente vai chamar o tensor de Riemann e chamar a métrica e definir a métrica que a gente escolheu. A partir disso, para aparecer por aqui, a gente vai botar o fr.tensor. Esse ponto tensor que vai fazer aparecer aqui. Por isso que a gente tem que escrever ele. Então, a gente, após isso, e está tudo correto, a gente pode executar. E demora sempre uns segundinhos, mas após a execução, ele consegue mostrar para a gente a matriz que apareceu, né? Então, essa daqui que corresponde. Essa métrica que eu estou utilizando aqui é a métrica de Friedman. Eu vou mostrar também aqui usando outra métrica. Para o escalar de Hit, a gente precisa substituir onde estava escrito tensor por escalar. Se caso você queira usar os dois, é só colocar os dois aqui, como eu estou colocando. Mas não sei se será necessário. Você precisa aqui importar o escalar de Hit da biblioteca. E depois, logo isso, a gente também vai precisar vincular o escalar de Hit a uma métrica. Então a gente bota aqui escalar de Hit ponto from metric e entre parênteses a métrica que a gente está utilizando. E o mesmo caso aqui para a gente conseguir plotar isso, né? Vamos lá. Então após isso, a gente só clicar em executar. Eu estou usando aqui a mesma métrica de antes, que é a métrica de Friedman, e eu clico aqui em executar tudo. Pronto. E aqui a gente tem nosso resultado. Caso você queira usar outra métrica para o tensor de Hit, a gente também consegue, que é utilizando essa métrica anti-decitor. Então essa métrica aqui, a gente precisa pré-definir ela aqui. Para a gente conseguir, a gente dá um import eisenpy.symbolic predefinition import anti-decitor. E com isso, a gente consegue chamar essa métrica. Então a gente vai aqui em metric e define a nossa métrica de anti-decitor. A partir disso, é o mesmo caso do outro. A gente vai aqui e coloca a mesma métrica dentro do parênteses em metric, from metric, né, chamando o tensor de Hit e pede para plotar. Nesse caso eu mudei aqui o nome para ficar um pouco mais distinto, mas é a mesma métrica. Então a gente clica aqui em executar tudo.
e está pronto aqui de acordo com essa métrica que a gente utilizou. O tensor de hit está funcionando.